Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês. Dessa vez, história completa Honkai Impact 3RD. Nascimento de K423, de AK-47, velho. Bora lá, então, eu já sou inscrito, vou deixar o meu like pra fortalecer. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal Angel Dark, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Bora lá, então. Honkai Impact 3, 2, 1 e play. Fala galera, voltei. Fala. Antes de começar o vídeo, tem algo que eu quero perguntar. Aí onde vocês moram, tá fazendo frio? Porque aqui eu tô com 2 cobertor e ainda sinto frio. Se pudesse eu fazia react pelado, velho. Tão calor que tá, vai tá fazendo uns 60 graus aqui. Mas beleza, vamos logo parar de perder o foco e concentrar aqui na história. verdade, é Afinal, verdade. todo mundo deve estar muito ansioso. E antes que Bora. comecem, Angel, o final do vídeo anterior me deixou todo confuso. Bom, esse era o objetivo. E se vocês acham que vocês ficaram confusos, imagina como verdade de Fullmetal se sentiu quando percebeu que seu primo Geraldinho tava na história do Honkai. Mas beleza, agora é sério, vamos logo começar isso antes que eu vire um bloco de gelo e não consiga terminar esse Cheio vídeo. de referências, Só dando uma né? relembrada em tudo que aconteceu anteriormente. Sirin ou Celine, a garota que foi usada nos experimentos dentro dos laboratórios de Babylon, acabou se corrompendo por causa de seus sentimentos negativos e se tornou uma Hasher. Além disso, graças a uma misteriosa conexão que ela fez com a vontade Honkai, ela acabou adquirindo poderes gigantescos e iniciou uma guerra contra a humanidade, com o objetivo de exterminar cada humano existente. A Shixel, por sua vez, respondeu à declaração de guerra de Sirin, enviando todas as Valkyrias disponíveis para o campo de batalha. Depois de vários confrontos e mortes para ambos os lados, a guerra chegou em seu estágio final, quando finalmente os membros da Shixel começaram a batalha contra Sirin. Otto Furrua e outra Valkyria foram quem iniciaram o confronto final diretamente contra Sirin, mas acabaram sendo derrotados, e ainda permitiram que Sirin agora tivesse em suas mãos um fragmento da 8ª chave divina, o que permitia agora que ela utilizasse seus poderes. E com o objetivo de testar esses novos poderes, ela tentou trazer Siegfried e Cecília até ela para que ela pudesse utilizar essa habilidade neles. Mas algo misterioso Siegfried aconteceu agora começa e a batalhar, Sirin né? acabou em um mundo completamente misterioso, contra sua vontade, e agora ela não sabe se aquilo que ela está presenciando é real ou uma ilusão. E por algum motivo nesse mundo, Cecília acaba a tratando como sua filha, e isso acaba aquecendo algo no coração de Sirin, a garota que temia a solidão, embora nem ela soubesse o porquê. Ah, verdade, lembrei. O tempo naquele lugar continuava a passar, sem que ninguém ainda O mundo dos conseguisse sonhos. chegar em uma resposta de que lugar era aquele. Sirin continuava a passar o tempo com Cecília, que a tratava como sua filha. Enquanto isso, Siegfried continuava vivendo uma vida cotidiana, trabalhando em uma empresa de jogos como um desenvolvedor. Ele acabou apresentando a ideia de um jogo que basicamente era o Honkai Impact. Diferente de Sirin, que tinha dúvida se aquele mundo era real ou uma ilusão, para Siegfried, aquele mundo era sua realidade. Era isso que ele acreditava ou que estava se forçando a acreditar. Em uma noite, ao sair do trabalho, Siegfried passa em uma loja de doces para comprar chocolate para suas filhas. Mas algo lá dentro faz com que ele comece a duvidar da própria realidade. Enquanto estava comprando chocolate, Siegfried vê uma pessoa que ele certamente conhecia, mas que ele tinha certeza que não poderia estar lá. A figura de um Eld misterioso fala para Siegfried que, embora ele entenda que Siegfried deve ter grande apreço àquela vida, ele não deve deixar ser enganado. Siegfried não pode ficar em um sonho para sempre, pois há pessoas que o esperam no mundo real. Há pessoas Será que é o quem poder ele quer da proteger, e há chave pessoas divina? que continuam lutando, confiando nele. Então Da Sirin? Siegfried deve acordar. Após dizer isso, a figura misteriosa desaparece, e aquela realidade estável que Siegfried via começa a se distorcer. Após aquele acontecimento misterioso, outro dia se passa. A família Kaslana foi para o shopping fazer compras, e Siegfried se pergunta por que ele estava ali. Ele até queria investigar mais sobre o evento misterioso, mas quando Cecília pediu para ele acompanhar elas, ele acabou ficando sem escolha. Celine também continuava investigando aquele mundo, tentando descobrir de uma vez se aquilo era real ou uma ilusão. Mas Não, ela acho nunca que não, tinha então. tempo suficiente para pensar nisso, porque assim como Cecília havia prometido, ela nunca mais iria ficar sozinha. Cecília continuou levando Celine para se divertir em todo o shopping, e com o tempo a garota, sem nem perceber, começou a se divertir naquele dia de família.
Cecília. Por um tempo, ela até mesmo se esqueceu que aquilo tudo poderia ser uma ilusão e apenas aproveitou. Quando ela voltou a notar essa possibilidade, um sentimento estranho brotou dentro dela, que começou a temer que se ela se afeiçoasse demais àquela realidade, ela poderia perder aquilo também e novamente sentir aquele vazio. Assim, ela pensou em novamente se afastar daquilo, não deixar que aqueles sentimentos quentes atingissem seu coração, para que novamente ela não se sentisse triste quando perdesse tudo de novo. Enquanto ela tomava essa decisão dentro de si, Cecília a encarava com um olhar estranho. Por algum motivo, ela parecia ser a única que não achou estranho aquela realidade. Novamente, após ser deixado em um canto sozinho do shopping, Siegfried volta a pensar nos acontecimentos do dia anterior. Ele lembra nitidamente de ver a realidade se distorcendo e se pergunta o que aquilo significava. Enquanto ele pensava nisso, novamente a figura de Welch aparece em sua frente e memórias dentro de si começam a despertar. Uma música Além épica disso, de fundo, outra velho. coisa também começa a despertar. Por causa daquilo, acontece uma explosão e todas as janelas do shopping se estilhaçam, voando para todas as direções. Celine foi surpreendida por aquilo, mas não estava preocupada, pois sabia que com seus poderes ela poderia facilmente se livrar de todos aqueles vidros. Mas antes que ela ao menos tentasse parar aqueles vidros, Cecília pula em sua direção e a protege com seu corpo, deixando ela mesma ser atingida pelos vidros. Celine não entende o porquê ela faria isso, e Cecília apenas responde dizendo que obviamente ela faria isso, porque ela a amava. Algo estava doendo no peito de Celine. Ela havia dito para si mesma que não iria deixar aqueles sentimentos entrarem em seu coração, mas aquela mulher, de alguma forma, ela estava trapaceando. Toda vez que ela a abraçava, seu coração se enchia de felicidade e ela tinha vontade de chorar. Celine se perguntava se estava tudo bem mesmo. Ela permitir esses sentimentos dentro de si, se ela podia mesmo chamar aquela mulher de mãe. Mais tempo se passa naquele mundo de sonhos, mais Celine começa a aceitar o amor de Cecília, e mais ainda Cecília a vê como sua filha. Com o tempo, o amor familiar de ambas era tão grande que parecia não ter mais espaço para o ódio de Siren. Parecia que Siren finalmente poderia deixar para trás todo aquele sentimento ruim que carregava. Ela realmente começou a acreditar nisso, mas foi então que um sentimento estranho Quem criou e essa horrível realidade, começou a velho? crescer dentro dela. Ela conhecia aquela sensação, ela conhecia aquele sentimento. Novamente, alguém que era importante para ela estava para desaparecer. Um certo tempo Enquanto antes, isso, no no mundo real, real, mesmo após o desaparecimento misterioso de Cecília, Siegfried e Siren do campo de batalha, a guerra não cessou. As bestas roncais invocadas por Siren ainda faziam seu ataque contra as valquírias da Chixal. Aquela batalha ainda estava longe de acabar. E agora, enquanto sua rainha estava fora do campo de batalha, Beneris, ou agora com o nome de Bela, o antigo dragão que se tornou o pseudo Hesher, estava realizando o desejo de Siren e lutando contra as valquírias. E agora, sem Cecília ou Siegfried no campo de batalha, as chances de vitória das valquírias estava realmente reduzida. Para a sorte da Chixal, dessa vez eles não tinham que lutar sozinhos. Isso porque Einstein e Tesla, que estavam agora liderando os robôs da anti-entropia, também estavam ajudando na batalha. Por algum motivo, elas pareciam saber o que havia acontecido com Siren, Cecília e Siegfried e o motivo deles terem desaparecido. Além disso, parecia que eles estavam esperando algo, estavam confiando em algo. Enquanto Einstein pensava se aquele plano realmente iria funcionar, Tesla é a primeira a ver a figura misteriosa que havia aparecido diante deles e fala que ele havia conseguido. Assim, diante deles, uma figura de Welch aparece e então é revelado um plano secreto que a anti-entropia havia feito, um tempo antes deles irem para a Lua. Welch nunca planejou apenas morrer para a segunda Hesher. Ele queria salvar a humanidade dela, mesmo que isso custasse sua vida. Era óbvio para todos que ele não poderia vencê-la em uma batalha direta, graças ao poder gigantesco da segunda Hesher, que estava ficando cada vez maior, mas o objetivo ainda dele não era só se existia uma sacrificar, né? possibilidade dele conseguir fazer isso por dentro. Ele acreditava na possibilidade de que quando o segundo Hesher o matasse, ela tentaria absorver seu núcleo para ficar mais forte. Era apenas uma possibilidade.
Mas se o Welch conseguisse transferir sua consciência para dentro do núcleo, ele conseguiria atacar e interferir o segundo Rasher por dentro. Era impossível uma vitória lutando de frente, mas não era impossível trazer a vitória, não se ele estivesse disposto a arriscar tudo. E assim é revelado o que realmente havia acontecido com Sirin, Cecília e Siegfried. Logo após ser morto e absorvido por Sirin, Welch não pôde fazer nada no mesmo instante, porque sua consciência estava sendo suprimida pela vontade Honkai, que estava fazendo uma conexão com o Sirin. Mas após o ataque de Fullrua e a destruição da conexão de Sirin com a vontade Honkai, ele conseguiu despertar dentro do corpo de Sirin, e assim iniciou seu ataque. Ele assistiu a batalha de Fullrua e Sirin e viu que o ataque que quebra, danifica a mente, né, velho? Aí facilitou a conexão dele com a... entrar na mente da Sirin, né, velho? Seu ataque. Ele assistiu a batalha de Fullrua e Sirin e viu que a oitava chave divina conseguia prendê-la dentro de uma ilusão. Então ele esperou no momento em que Sirin ia utilizar aquela arma e criou um distúrbio no poder da Sirin no último minuto, para que assim ela também fosse mandada junto com eles. E por isso eles acabaram indo parar para uma realidade dentro do mundo dos sonhos. O motivo para aquele mundo ser uma realidade tão vívida e não apenas uma ilusão, como a que foi feita nela quando Fullrua utilizou a arma, era por causa do grande poder que Sirin possuía, que ativou o poder máximo daquela arma e criou aquele mundo tão real. E agora, com Sirin presa dentro do mundo dos sonhos, era a hora do ataque final. A maioria das bestas Honkais no campo de batalha eram facilmente derrotados pela combinação das Valkyrias, da Schicksal e os robôs da Anti-Entropy. No entanto, nenhum deles era capaz de sequer de arranhar a Pseudo-Rasher que estava no campo de batalha, que demonstrava ter um poder superior às outras Pseudo-Rashers que haviam atacado anteriormente. Beneris sozinha conseguia lutar com todo o exército inimigo como se não fosse nada, mas eles sabiam que não podiam perder essa chance. Essa era a hora de trazer a vitória. Sem perder sua determinação e esperança em conseguir trazer a vitória, eles continuaram indo para cima de Beneris. E além... Uma pergunta pra quem joga o jogo, tem como jogar com o Siegfried? Se tiver, eu acho que eu topo jogar esse joguinho aí, hein? E esperança em conseguir trazer a vitória, eles continuaram indo para cima de Beneris. E além disso, uma nova Valkyria chegou no campo de batalha, tendo concluído seu treinamento e conseguido despertar a forma final de sua chave divina. Teresa apareceu no campo de batalha, e com isso o jogo virou. Teresa agora liderando a Anti-Entropy, e as forças das Valkyrias da Schicksal conseguiram eliminar 90% de todas as bestas Honkais que estavam no time inimigo, deixando somente Beneris e alguns poucos que fugiram. Teresa estava preparada para enfrentar e planejava utilizar a forma final de sua chave para dar o cabo dela. No entanto, as outras Valkyrias, junto com as forças da Anti-Entropy, pediram para que ela, ao invés de continuar na batalha, levasse as armas de Cecília e Siegfried para eles, pois eles iriam precisar da ajuda das armas e de Teresa para enfrentar Sirin. As Valkyrias garantiram que iriam derrotar Beneris e que ela não precisava se preocupar com isso. Teresa queria ajudar suas companheiras, mas sabia que elas tinham razão. Por isso, decidiu levar as armas para Siegfried e Cecília. Assim, a batalha final contra Beneris começou. Ela sozinha enfrentou várias Valkyrias, de classe A e uma de classe S, além dos robôs da Anti-Entropy, todos de uma vez só. No início, Beneris até conseguiu tomar uma certa vantagem, mas com os ataques incansáveis de vários inimigos diferentes ao mesmo tempo, a vantagem na luta foi acabando rapidamente. E depois de inúmeras mortes entre seus aliados, as Valkyrias conseguiram causar uma ferida fatal em Beneris. E é quando finalmente descobrimos a verdade sobre aquele dragão. Há um tempo atrás, ele havia nascido como uma fera Honkai. Ele não tinha capacidade de ter seus próprios pensamentos. Tudo o que sabia que tinha que fazer era seguir a energia que exalava da segunda Rasher. Mas durante a primeira luta contra a Welch, ela finalmente começou a desejar algo. Quando ela viu que sua rainha estava passando por dificuldades, ela finalmente teve seu primeiro pensamento, seu primeiro desejo, que era que sua rainha vivesse. Por isso, utilizando tudo que restava de suas forças, ela garantiu de levar Sirin até a lua, onde ela sabia que ela conseguiria poder e ficaria segura. Depois de chegar lá, ela tinha certeza que aquele seria seu fim, mas estava feliz por ter conseguido realizar seu único desejo. O que ela não esperava é que em
seus últimos momentos, ela conseguiria sentir sua rainha olhando para ela, sua rainha chorando por ela. Depois disso, algo mudou. Ela perdeu sua forma de dragão. Agora ela tinha um corpo. Sua rainha havia dado a ela uma nova vida. Mas aquilo não havia sido algo tão simples como ela havia feito para criar os outros Pseudos Hashers, pois Benerys já estava quase morta. Para ela devolver a vida a ela, Círyn havia cedido uma grande parte de sua força e de sua energia vital. Além disso, ela até mesmo entregou um de seus pseudos núcleos, que Deus em pessoa havia entregado a ela. Ela deu também um novo nome. A partir daquele momento, ela seria chamada de Bella. Ela seria sua única e verdadeira amiga, e ambas ficariam juntas para sempre. Isso foi o que Círyn havia dito. Benerys já havia realizado seu único desejo, mas se ela pudesse ser gananciosa e pedir só mais uma coisa, ela queria poder cumprir esse pedido de Círyn e passar a eternidade junto a ela. Do lado de fora, a última Valquíria da Shyksal, que ainda conseguia se manter de pé, aplicava o golpe final em Benerys, o último inimigo que faltava no campo de batalha, e depois de muito esforço ela conseguiu, embora isso também tenha esgotado. E com isso, todos os inimigos e aliados que estavam naquele campo de batalha caíram. Benerys nem podia se mover, mas em sua mente ela queria utilizar suas últimas forças para ir para o lado de Círyn. Ela estava muito preocupada, porque ela sabia que iria morrer, mas se isso acontecesse, sua rainha iria chorar. Fim do doce sonho. Dentro do mundo dos sonhos, após sentir a presença de Benerys desaparecendo, a mente de Celaene começou a entrar em colapso. Aquele lindo sonho que havia sido criado começou a ruir. Celaene voltou a utilizar seus poderes e conseguiu ver o rosto da pessoa que havia matado sua amiga. Ela lembra que a mulher de cabelo ruivo era parceira de Siegfried. Já que a mulher ruiva poderia estar morta agora, ela decide descontar seu ódio em Siegfried. Mas nesse momento, Cecília aparece e salva Siegfried, e depois grita para que Celaene parasse o ataque. Quando Celaene vê aquilo, um monte de sentimentos começam a entrar na sua cabeça ao mesmo tempo. Celaene estava triste por causa de sua amiga, estava com raiva e estava com medo. Mas foi aí que ela começou a perceber algo. Diferente de Siegfried e ela, que não conseguiam diferenciar aquele mundo da realidade, Cecília se manteve tranquila, mesmo quando viu Celaene utilizando seus poderes. Então, desde o começo, ela já devia saber que aquilo tudo era um mundo projetado por sua habilidade. Se era assim, o porquê? Por que Cecília a tratou daquele jeito até agora? Ela não havia sido hipnotizada para acreditar que ela era sua filha. Talvez ela tivesse feito isso para mantê-la distraída naquele mundo enquanto os amigos deles matavam Bella. Celaene sabia que isso era uma possibilidade e se encheu de fúria, mas ainda assim, ao escutar as palavras daquela mulher, ela não conseguia atacá-los. Naquele momento, o Elch aparece e retira os dois daquele lugar. E assim que eles conseguem ir para um lugar mais distante, o Elch revela que é amigo de Siegfried. Fala que foi ele quem jogou os três naquele mundo. Mas desde o início, quando ele lançou eles naquele mundo, ele tentou despertar Siegfried para que ele percebesse que aquele mundo era apenas um sonho. Por isso, ele estava surpreso que Cecília tivesse conseguido perceber desde o início. E Cecília fala que já conhecia aquela técnica, pois ela já havia se encontrado com a Valquíria que era capaz de utilizar uma habilidade como aquela. Mas naquele mesmo instante, Círyn apareceu diante deles. Ela revela que agora eles não podiam mais fugir. Antes, enquanto ela não entendia nem o que estava acontecendo, ela estava confusa demais para utilizar seus poderes, mas agora que ela começou a entender tudo, a confusão que a impedia de controlar aquele mundo estavam se dissipando, e ela estava assumindo o controle daquele mundo. Celaene fala que está surpresa em o Elch ainda estar vivo, e conta que nem ela sabia que era possível mandar sua consciência para dentro do fragmento, e o Elch fala que isso era óbvio, pois existia uma grande diferença no tempo de experiência que ambos possuíam como Hashers, e também fala que se ela pensava que esse era o fim do plano dele, ela estava muito enganada. Era hora de utilizar sua nova arma, uma relíquia vinda diretamente da lua. Selene é uma arma da antiga era que converte energia Honkai em calor. Sendo assim, o principal objetivo de Welch utilizando essa arma em Celaene não era essa arma já foi causar mostrado, danos, não lembro mas não. sim retirar seu poder. Após ser atingida, Celaene sentiu uma dor tremenda por todo o corpo e também que sua cabeça estava girando. E logo em seguida, Welch criou uma passagem para que Cecília e Siegfried pudessem voltar para o mundo real. Agora com Celaene com seus poderes reduzidos, uma terceira batalha entre Welch e Círyn começou. Já do lado de fora,
Cecília e Siegfried finalmente acordaram. Ambos estavam juntos a Teresa, que havia trazido suas armas, mas sem nem tempo para conseguir matar a saudade. Celine também consegue escapar do mundo dos sonhos e volta para a realidade. Ela sabia que agora estava extremamente fraca por causa de tudo o que havia acontecido e ainda estava se recuperando da nova batalha contra o Welch, mas ela sabia que tinha que se livrar de seu fragmento. Mesmo que com isso ela perdesse poder, ela não podia dar a chance dele fazer algo assim de novo. Mas antes mesmo que ela pudesse fazer qualquer outro movimento, Cecília, Siegfried e Teresa, que haviam acabado de se reencontrar, partem para cima e iniciam outro confronto contra Siren, chegando exatamente no destino que o Welch havia planejado. Agora Siren estava sem poderes, cansada e sem seus fragmentos. E do outro lado estava os guerreiros mais fortes da Schicksal. Olhando em volta, Celine ficou com medo, mas o que ela realmente queria saber era se Cecília também iria tentar a destruir. Mas Cecília não mostrava reação, usando seus poderes originais de... Ah, velho, será que o Siegfried não vai usar seus poderes, velho? Queria ver ele naquela outra forma lá, velho, lutando. Ia tentar a destruir, mas Cecília não mostrava reação. Usando seus poderes originais de segunda Rescher, ela cria duas fendas dimensionais e manda Siegfried e Cecília para uma dimensão pessoal. E assim apenas Celine e Teresa ficaram no campo de batalha. E então a batalha das duas começou. Teresa já havia sido derrotada por ela em um confronto anterior, e por isso ela não iria subestimá-la. Ela decide ir com tudo desde o começo. Ao colocar sua cruz no chão, Teresa ativa a forma final do juramento de Judas, e com isso uma dimensão dourada aparece em volta de Siren, assim como correntes de ouro que a prendem. Naquele momento, Siren percebeu que o resto de energia que ela ainda possuía desapareceu de uma vez só, e Teresa revela que essa é a habilidade especial de sua chave divina. Dentro daquele reino dourado do juramento de energia Judas, Honkai, toda a energia Honkai é anulada, e isso vale até mesmo para um Rescher, tornando-o completamente humano. No entanto, essa habilidade possui um risco tremendo, pois assim como os inimigos ficam sem poder naquele lugar, os usuários da chave também, quando as Valquírias despertam estigmas. Ó, o que eu falei, pra mim ainda continuo com a mesma tese, não faz sentido nenhum o Rescher que tinha essa chave divina aí ser derrotado por outros pseudo-Rescher, tá ligado? Os outros humanos lá com energia Honkai. Algo não faz sentido, mas enfim. Naquele lugar, os usuários da chave também, quando as Valquírias despertam estigmas, seus corpos começam a necessitar da energia, e por isso, dentro daquele campo, com exceção uma do portador, que nem a Teresa, de energia Honkai para sobreviver. Verdadeira forma, prisão eterna, selando o alvo dentro de seu próprio mundo fabricado, anulando efetivamente a energia Honkai dentro deles. Restrição, limitar e enfraquecer a intensidade de energia Honkai do usuário, podendo trazer riscos de vida. Ah, olha aí, ó. Dentro daquele campo, uma Valquíria que também necessita de energia Honkai para sobreviver, corre o risco de morrer apenas por estar dentro daquele reino. Era Tá vendo só? Quem tem a energia Honkai como é as Valquírias, como é os Mantis. Dá pra tirar poder deles também, então... Espero que num patch futuro aí explique, cara, como é que venceram, ou nos próximos vídeos, como é que venceram esse hash, cara, que não explicaram ainda. Para sobreviver, corre o risco de morrer apenas por estar dentro daquele reino. Era uma arma de 2 gumes. Teresa foi avisada que ninguém até hoje havia conseguido controlar aquele poder. Mas depois de passar por um treinamento excruciante dentro do QG, ela conseguiu. No entanto, ela só pode utilizar aquilo uma vez por dia, ou então ela também vai morrer. Muitas pessoas haviam morrido naquela guerra. Muitas outras, importantes para ela, também poderiam morrer. Por isso era o dever dela acabar com tudo ali. Depois de reunir as forças que tinha para conseguir ficar de pé, uma lança dourada apareceu na mão de Teresa. Agora que Siren havia perdido completamente todo o seu poder, tudo o que ela precisava fazer era perfurá-la com sua lança, pois agora a garota era completamente humana. Quando Teresa se aproximou, ela percebeu algo. Aquelas correntes prendendo os braços e as pernas de Siren a fizeram lembrar algo que ela estava se forçando muito a esquecer. Vendo aqueles olhos por um minuto, ela se sentiu mal e sem vontade de continuar.
ela sabia, no fundo ela sabia, que um dos motivos para toda aquela guerra ter acontecido era porque eles permitiram aquelas experiências com aquelas garotas no laboratório. E por isso Teresa disse que sentia muito, mas isso era algo que ela devia fazer. Ao escutar aquilo, Sirin apenas disse que não precisava daquelas palavras e falou para ela continuar. Assim Teresa a perfura com sua lança e a forma final do juramento de Judas se desfaz. Teresa cai no chão, acreditando que a guerra havia acabado. No entanto, de repente, no chão, o cadáver daquela garota começa a se levantar. Teresa não acredita, ela com certeza viu sua lança perfurando o coração da garota. Não fazia sentido ela estar viva agora, mas Sirin revela que havia aprendido com Welt como mandar sua consciência para um fragmento. E depois de mandar sua consciência para seu fragmento, ela conseguiu usar os poderes do pseudo-fragmento da morte para consertar seu corpo e depois mandar sua consciência de volta para ele. E agora era a Celine que estava com a lança na mão, olhando de cima para Teresa. Enquanto isso acontecia do lado de fora, Siegfried continuava investigando aquele lugar, tentando procurar uma maneira de sair e ajudar Teresa. Ele também estava preocupado com Cecília, porque ele acabou sendo mandado. No caso, tem que quebrar o fragmento, então, né, velho? Pra matar o Hesher. Enquanto isso acontecia do lado de fora, Siegfried continuava investigando aquele lugar, tentando procurar uma maneira de sair e ajudar Teresa. Ele também estava preocupado com Cecília, porque ele acabou sendo mandado para uma dimensão pessoal de Sirin, diferente da que ela enviou Cecília, ou então para um lugar diferente daquela dimensão. Não tinha como ele saber, mas não importasse o quanto ele andava por aquele lugar, parecia ser infinito. Quando sua mente se viu cercada de dúvidas, e ele não tinha certeza do que fazer, o homem misterioso aparece, dizendo que iria responder qualquer dúvida que ele tivesse. Olhando para trás, novamente, Siegfried ficou confuso. Aquele homem já deveria estar morto há muito tempo. Ele lembra de ter visto ele lutando contra o Hesher final na era anterior. Como podia ser? Kevin estava à sua frente. Mas como Kevin havia dito que iria responder qualquer dúvida que ele tivesse, ele começa dizendo que ele mesmo não estava ali. Era apenas uma conexão através de seu DNA. Depois de ouvir isso, Siegfried se lembra que ele já havia dito algo assim anteriormente, quando havia espetado sua espada dentro do peito de Siegfried. Kevin pede desculpa, mas diz que aquilo era necessário para despertar seu DNA. E então Siegfried decide perguntar: você também estava utilizando o tesouro dos Caslanas? Qual é a relação que nós temos, afinal? Você também é um Caslana? E assim Kevin responde sua dúvida. Como Siegfried havia visto, ele era um dos guerreiros da Antiga Era. Mas assim como algumas outras pessoas, ele sobreviveu à Antiga Era e ao extermínio da humanidade, e conseguiu vir para a Era atual. Ele também disse que não havia vindo sozinho, ele havia vindo com seu bebê. Seu filho se chamava Adam. E Siegfried pergunta: você está falando de Adão e Eva? Mas não dando muita bola para a pergunta de Siegfried, ele continua. Após chegar nessa era, Kevin não conseguiu cuidar de sua criança porque não parava de pensar em sua vingança. Ele não seria uma boa pessoa para cuidar de seu filho. Ainda assim, dentro do DNA de Adam, existia uma arma que poderia ser utilizada contra o Honkai. Para garantir que isso seria utilizado da maneira certa, a primeira coisa que Kevin fez foi ensinar a seu filho o juramento dos Caslanas: proteja os humanos e lute contra os Honkais. E ensinou que deveria passar esse juramento às gerações sucessoras dos Caslanas. Assim, Siegfried percebe que o juramento que sua família seguia havia sido criada por aquele homem, mas algumas coisas a mais foram adicionadas ou alteradas devido ao passar do tempo. Siegfried pergunta quantas gerações de sucessores existem desde Adam até ele. Kevin acredita ser mais de 24 gerações. Depois de criá-lo por um tempo e ensinar o juramento a seu filho, Kevin decidiu deixá-lo seguir seu próprio caminho, o confiando a uma igreja, e esperou que um de seus descendentes despertasse o DNA Caslana, mas nenhum deles, até a geração de Siegfried, havia mostrado indícios de que iria. Siegfried percebeu que havia descoberto a verdade sobre sua família, e então ficou com outra dúvida: mas e o tesouro dos Caslanas? Aquela era sua espada. Kevin responde: provavelmente, seu amigo havia levado sua espada após sua queda para um de seus descendentes, e eles acabaram a tornando seu tesouro de família. Quando Siegfried escutou ele falando queda,
Ele imaginou que isso significava que Kevin já estava morto, mas Kevin não respondeu nada. Ao entender toda a verdade, Siegfried pensa em sua filha e que não queria que ela acabasse tendo que se envolver com esse legado de família. Assim, olhando para Kevin, ele fala que só tem mais uma dúvida. O que ele precisa fazer para dar o fora daqui e derrotar aquela Recha? Kevin fala que para ele romper essa prisão que está isolada do tempo e espaço e derrotar o inimigo que supera os Rechas anteriores, ele precisará de mais poder do que todas as outras gerações de Caslanas, inclusive ele. Ele não só precisa despertar completamente todo o seu potencial contido em seu DNA, como levar também tudo ao limite. Siegfried fica receoso por um minuto, porque lembra que isso significava que ele deixaria de ser humano, mas não tinha tempo para duvidar mais. Kevin diz que ele está fazendo o certo, ele não pode duvidar, porque como um Caslana é responsabilidade dele eliminar todos os Honkais. E Siegfried fala que não está fazendo isso pela vingança ou legado dos Caslanas, mas ele vai fazer isso por ele mesmo, e porque ele não quer que sua filha ou as gerações futuras tenham que fazer isso. E então, de repente, no lado de fora, uma explosão de fogo começa a sair do corpo de Ciri. Algo estava queimando seu corpo. De dentro para fora, ela sentiu sua prisão dimensional se despedaçar, mas aquilo que saiu para fora não era mais o homem que ela conhecia. Olhando para aquilo e sentindo aquela energia, Sirin conseguia ver que aquilo não era mais um humano, nem sequer era uma fera Honkai. Aquela coisa não devia ter nem mais racionalidade. Sendo assim, Sirin decidiu destruí-lo. Mas antes que ela conseguisse fazer qualquer movimento, a criatura já estava na frente dela. Ela era tão veloz que Sirin nem conseguia reagir ou ver seus movimentos. As chamas daquela espada queimavam seu corpo. A velocidade daquele homem a impedia de conseguir prever seus movimentos. Ela nem conseguia acreditar. Um humano estava vencendo, de forma absurda. Mesmo com ela se teleportando através de suas fendas dimensionais, ele ainda conseguia chegar até ela. Não importasse que ela fosse pro céu. Teresa no chão nem conseguia acreditar no que estava vendo. Siegfried sozinho estava conseguindo lutar de igual para igual com aquele Recher. Não, ele estava pressionando ele. Otto, que havia voltado para seu laboratório, assistindo aquilo pelo monitor, começou a entender que aquele era o verdadeiro poder dos Caslanas. Mas além disso, ele também notou algo. Quanto mais poder aquela coisa extraía, mais escamas, como se fosse uma armadura negra, aparecia em volta de seu corpo. Otto chamou aquele modo de estado Berserker. Naquele ponto, Ciri já não podia fazer nada. Tal do estado Berserk, velho. Muito foda. Otto chamou aquele modo de estado Berserker. Naquele ponto, Ciri já não podia fazer nada contra ele. Com seu poder atual, ela já não tinha energia nem sequer para mandá-lo novamente para outra dimensão. Sendo assim, ela aproveitou que aquela criatura parecia não ter controle do quanto de energia gastava a cada ataque e pensou em deixar ela gastar sua energia também. Para que ele gastasse ainda mais rápido seu poder, ela convocou um exército de feras Honkais para que ele as atacasse. Mas isso acabou tendo um efeito contrário, pois aquela criatura estava recuperando seu poder, devorando as feras Honkais. Vendo que sua estratégia inicial havia dado errado, ela muda de estratégia e decide arriscar tudo em um golpe com poder total. E Siegfried decide encarar aquele golpe com seu poder total também. Facilmente, Siegfried corta o ataque de Sirin, assim como seu braço também. E com aquilo, Sirin chega em seu limite. Ela já não tinha poder nem para ficar mais em pé. Assim, de repente, Kevin, parecendo que estava todo esse tempo manipulando a fera que Siegfried havia se tornado, aparece. Fala que para matar definitivamente Sirin, ele deveria arrancar seus núcleos e destruí-los. Como se estivesse obedecendo às ordens de Kevin. A fera enfia seu braço dentro do corpo de Sirin e retira algo de dentro. Kevin fala: "Você fez um bom trabalho, meu sucessor." Era isso que ele acreditava. Mas quando Kevin prestou mais atenção, ele havia notado que o que Siegfried havia tirado não era o fragmento, mas sim a outra prisão infinita. A prisão que estava contendo Cecília. Ao ver como Siegfried se sentia ao olhar para aquele cubo, Kevin se lembra de sentimentos que não havia sentido há muito tempo. Agora ele deve retirar o fragmento da morte dela. E assim Siegfried faz. Agora em uma mão ele possuía a prisão infinita e o fragmento da morte. Tudo que estava em Sirin era seu próprio fragmento. Uma vez que ele retirasse, ela também morreria. Mas de repente, vários objetos misteriosos começam a sair do corpo de Sirin. E Kevin entende. Os outros já deveriam ter retirado sua energia antes mesmo da batalha de Siegfried contra ela. Agora ela não tinha poder nem mais para controlar seu próprio fragmento. Ele estava entrando em colapso e jogando tudo de dentro da dimensão dela para fora. Otto em seu laboratório também percebeu isso. E então ele cria um novo plano. Primeiro ele ordena que Amber mande uma mensagem para todos que estivessem ainda na
Sibéria recuar, mas não diz o que era exatamente que ele planejava fazer. Já lá no campo de batalha, Siegfried conseguiu destruir a prisão infinita que prendia Cecília, mas depois acabou esgotando tanto sua força que acabou caindo no chão. Cecília ficou preocupada quando viu ele daquele jeito, e Kevin, observando aquilo, fica realmente surpreso. Cara, é muito Existia foda, realmente alguém nessa era compatível com a flor do abismo, a chave divina de Cecília, mas fala que eles estão sem tempo. Se eles não saírem dali logo, eles vão ser envolvidos no colapso do núcleo do vazio. Não, ele percebe que já era tarde demais, não existia mais outra alternativa. Olhando para Siegfried e dando um adeus, ele diz que agora era tarde demais para os dois. O colapso iria envolver todo esse continente, e por isso Siegfried e sua esposa morreriam. Finalmente Kevin se despede de seu sucessor e desaparece, mas o único que havia ouvido suas palavras foi o próprio Siegfried. Cecília, vendo que Siegfried havia acordado, fala que ele deveria sair daqui o mais rápido possível, mas ele diz que se recusa a deixar seu lado. Uma explosão enorme vai na direção dos dois, que são protegidos por um dos robôs da anti-entropia. De repente, o Welch aparece na mente de Siegfried e fala que estava usando os últimos resquícios. Siegfried, tu não para de ouvir vozes na cabeça. Welch aparece na mente de Siegfried e fala que estava usando os últimos resquícios do poder contido dentro de seu fragmento para mandar uma mensagem a ele, dizendo que ainda existia uma forma de impedir a destruição desse continente. Depois de receber a mensagem, Sig se levanta, dizendo para Cecília que ainda era cedo demais para perder as esperanças. Cecília concorda com ele e diz que tem um plano, mas fala que ele deveria esperar aqui, enquanto ela iria cuidar daquilo. Por um momento, Sig pensa em impedi-la, mas acha melhor ele realizar seu próprio plano ali, e seria melhor que ela não estivesse vendo o que ele iria fazer agora. Após se separarem, ambos iniciam seus planos ao mesmo tempo. Cecília relembra dos experimentos que haviam sido feitos com seu sangue. Dentro das veias de Cecília corria o que o Otto chamava de sangue sagrado, capaz de neutralizar e purificar o Honkai. Tal sangue afetava até mesmo o corpo de um Hesher. Combinando esse sangue, junto com a forma final de sua chave divina, nascia a arma que Otto nomeou de Hesher Killer. Mas assim como a forma final das outras chaves divinas também... Como é que é? Peraí. Sexta chave divina, Abyss Flower, integra a mecânica de decomposição e criação. Quando sua habilidade de decomposição é ativada, o alvo será automaticamente desconstruído de dentro para fora. E quando sua habilidade de reparações é ativado, qualquer objeto vivo será completamente reparado e reconstruído. Nomeou de Hesher Killer. Mas assim como a forma final das outras chaves divinas também tinha um preço, a de Cecília não era uma exceção, ainda mais quando era necessário utilizar de seu sangue. Caloroso fim. Inevitavelmente aquele seria o fim da guerra, o fim da batalha e o golpe final. Através da mensagem de Welch, Siegfried ficou sabendo que dentro do robô gigante que tinha protegido ele anteriormente, tinha outra injeção com cores que aumentavam a contaminação da energia Hesher. Siegfried decidiu injetar em si mesmo para conseguir ultrapassar ainda mais seus limites e aplicar um golpe final que salvaria a todos. Embora ele tivesse certeza que aquilo funcionaria, também tinha certeza que não conseguiria voltar para a família dele depois disso. Ele pede desculpas para Cecília e Kiana, mas no final ele vai seguir o destino de sua família por sua vontade, se sacrificando para salvar o mundo. Ao mesmo tempo, do outro lado, Cecília também tomou sua decisão. Ela decidiu utilizar sua arma, sabendo que depois de utilizá-la, ela iria morrer. Ela pede desculpas para Siegfried, pois não poderia voltar a seu lado. E também pede desculpas a Kiana, pois não haveria a crescer. E diz que também tem que pedir desculpas a outra pessoa, mas vai fazer isso cara a cara. Sim, ela libera a habilidade final de sua chave divina, uma lança de sangue sagrado que purifica completamente a energia Honkai.
O ataque de ambos foi tão brilhante que deu para serviço da atmosfera e também purificou toda a energia Honkai da área. Ambos haviam conseguido. Otto, olhando pelo satélite, não acreditou no que viu. Amber então falou para ele que, na verdade, eles conseguiram detectar os sinais vitais de Siegfried, assim como ainda também detectaram os da segunda Hesher, embora bem fracos. Assim, ela pergunta para Otto se eles deveriam mandar uma equipe de resgate, mas Otto fala que não, bloqueie todas as comunicações, apague esse relatório e depois envia as armas anti-Honkai de fissão, dispare o bombardeio de mísseis naquele local. Elimine Siegfried e diga ao mundo que nós eliminamos o segundo Hesher. Filha Em da sua mente, Otto puta, velho. pensava: eu não posso mais confiar em alguém como Siegfried. Com aquele tipo de ética moral, ele nunca vai concordar com meus planos. E agora, com aquele poder, eu não posso mais controlá-lo. Sendo assim, deixar ele vivo é perigoso. Por isso, eu vou garantir que você nunca saia da Sibéria. Já lá, no campo de batalha, Siegfried se perguntava se havia morrido. Ele mal conseguia sentir seu corpo. Tudo o que podia fazer era abrir seus olhos. E olhando para cima, ele viu Cecília. Ele pergunta para ela se eles haviam conseguido. E nota que ela estava chorando e pedindo desculpas, porque ela acabou mentindo. Ela não vai poder voltar com ele para casa, mas ele deve viver. Ele deve viver para cuidar de Kiana. Ele diz que também não consegue mexer seu corpo, mas quando ele nota, ele entende. Ela havia utilizado sua arma. Ela havia recuperado seu corpo. Siegfried diz que também queria ficar com ela, mas ela fala que se ele fizesse isso, ninguém ficaria com Kiana e ela ficaria solitária. Quando eles se encontraram pela primeira vez, ele a salvou. Por isso ele pediu para que Ai, essa música de fundo, velho. Caralho, tá me dando uma emoção. solitário. Quando eles se encontraram pela primeira vez, ele a salvou. Por isso ele pediu chorar, para que, véi. por favor, deixasse ela o salvasse na Ai. despedida. Ela já sabia sobre o bombardeio de Otto apenas olhando para cima e sabia que a Flor do Abismo iria cuidar de Siegfried para que ele não morresse. O sangue dela já estava quase esgotado. Ela não tinha muitas forças para se mexer. Então, antes de ir, ela precisava garantir de estar com ela. Sirin estava morrendo, seu corpo estava frio, ela não podia mexê-lo. Pouco a pouco, ela ia afundando em um lugar cada vez mais frio e falava que estava com medo. Ela chamava por sua mãe. E então, a luz veio até ela. O calor a abraçou. Ela não estava mais sozinha. Quando ela entrou dentro daquela ilusão junto de Sirin, ela notou a sua solidão, porque antes de se encontrar com Siegfried, ela já tinha sentido aquilo. Ela não pôde a salvar, mas pediu para que, por favor, mesmo que só fosse agora, durante a despedida das duas, ela pediu para que, por favor, deixasse que ela fosse sua mãe. E assim, nos últimos momentos, Sirin abriu seus olhos e a agradeceu por sua mãe não a deixar sozinha. Nesse momento final, ela conseguia sentir o amor verdadeiro que aquela mulher sentia por ela e o amor que ela sentia por Cecília. Dessa vez ela teve certeza, aquilo era real. Tá, mas e o Siegfried, velho? Como é que salvou ele? Ou não salvou? As palavras finais de Cecília para Sirin foram: Ishlibidishi, eu te amo, em alemão, o idioma do país onde Sirin nasceu. A Segunda Guerra Honkai acabou e, como resultado, 3.000 pessoas morreram. Otto acabou declarando a vitória, dizendo que ele havia dado o golpe final no segundo Hesher, e a fama da Schicksal como a salvadora do mundo cresceu. Além disso, outra coisa que nem Otto esperava aconteceu. A radiação da energia Honkai, que Sirin havia espalhado, havia afetado 100.000 pessoas, o que por sua vez normalmente teria significado mais 100.000 mortes. No entanto, nenhuma delas morreu, nem se transformaram em bestas Honkais. Isso porque pétalas de lírios vermelhos caíram do céu e neutralizaram completamente cada gota de energia que havia se espalhado. Caraca, velho, que lindo, velho. Cadê o Siegfried?
Uma semana depois, Teresa acabou acordando em sua casa. Ela descobriu que havia sido resgatado por um certo grupo da Shixel. Otto mentiu para Teresa, utilizando sua chave divina para criar uma manipulação mental e fazer com que ela acreditasse que Cecília decidiu se sacrificar. Siegfried ainda não havia voltado para o QG da Shixel, pois decidiu levar primeiro o núcleo de Welt de volta para Anti-Entropy, sua casa e o lugar onde ele devia ficar. Einstein perguntou se agora que Siegfried sabe a verdade sobre Otto, não seria melhor ele se juntar à Anti-Entropy do que ficar ao lado daquele homem que poderia tentar matá-lo novamente, mas Siegfried recusa. Por agora, ele tem que ficar ao lado dele, já que Kiana atualmente está nas mãos dele esperando por Siegfried. Realmente, Otto havia pego Kiana e pretendia usar ela como refém, caso Siegfried decidisse se vingar por Cecília e tentasse matá-lo. Durante essa semana que ele ficou com ela, ele analisou completamente o DNA de Kiana em busca do segredo dos Caslanas. Infelizmente, ele notou que seja o que fosse que tivesse lá, ele não seria capaz de replicar. No entanto, para ele não fazia diferença. Finalmente, ele notou que existia uma luz no fim do túnel para ele. A verdade havia mostrado para ele a resposta de como trazer sua amada de volta, embora ele ainda não tenha entendido. Mas tudo que ele precisava fazer era se encontrar com ele novamente. No entanto, a pessoa que permitia esse encontro agora, tecnicamente estava morta. Assim, Otto vai para uma sala existia uma luz no fim do túnel para ele. A verdade havia mostrado para ele a resposta de como trazer sua amada de volta, embora ele ainda não tenha entendido. Mas tudo que ele precisava fazer era se encontrar com ele novamente. No entanto, a pessoa que permitia esse encontro agora, tecnicamente estava morta. Assim, Otto vai para uma sala secreta. Na sala secreta, ele começa a olhar um relatório. Lá dizia que dos clones 1 ao 422, todos haviam morrido e se recusaram a despertar. Ainda assim, o K-423 estava vivo, mas não mostrava nenhuma função. Otto voltou a falar. Eu soube que uma vez você colocou sua consciência dentro de seu fragmento, e isso permitiu que você voltasse à vida, depois de ter conseguido reconsertar seu corpo. Realmente foi uma surpresa encontrar o fragmento ainda intacto. Agora tudo que eu preciso de você é que pare de dormir e decida de uma vez acordar. Afinal, eu gostaria de saber, com que você passa tanto tempo sonhando? Ela estava em uma escuridão sem fim. Ela não sabia quem era. Ela não sabia de nada. E por isso, aquela escuridão não a incomodava. Mas um sonho sempre se repetia em sua cabeça. Ela sentia falta daquilo. Ela sentia falta dela. Ela desejou saber como seria se ela tivesse sido uma garota normal. Se ela tivesse sido sua filha. Ela pediu. Ela desejou. Se um dia ela puder ter outra chance, me deixe nascer como filha dela de verdade. Naquele momento, os olhos da garota abriram, porque tudo que eu quero fazer agora é escutar ela dizer mais uma vez: eu te amo. As ondas cerebrais do K-423 foram detectadas. O espécime ganhou consciência. E assim, meus caros, finalmente damos um oi para a protagonista da história de Honkai Impact, Kiana Caslana. Eu sei, isso deve ter te deixado confuso de novo. Mas sério, vocês estão muito mal acostumados. O que é que tem uma confusãozinha até sair o próximo vídeo? E nós que ficamos 4 anos esperando a confirmação de quem era a verdadeira Kiana. Epa, dei spoiler no próximo vídeo. Tudo que eu posso dizer é que essa personagem que nasceu é a protagonista da história e a protagonista do jogo qual você começa a jogar. E qualquer outra informação vai ser spoiler no próximo vídeo. Agora, as pessoas que estavam antigamente perguntando nos comentários o porquê então não tem tinha como tantas jogar pessoas com nessa Siegfried, foto, agora sabem. São Cecília, Siegfried, Teresa, Kiana e sua irmã mais nova, Kiana, ou K-423. Bom, era só isso que eu queria trazer para agora. Você começa a jogar e qualquer outra informação vai ser spoiler no próximo vídeo. Agora, as pessoas que estavam antigamente perguntando nos comentários o porquê no próximo vídeo. Agora, as pessoas que estavam perguntando nos comentários o porquê tinha tantas pessoas nessa foto, agora sabem. São Cecília, Siegfried, Teresa, Kiana e sua irmã mais nova, Kiana, ou K-423. Bom, era só isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se inscreva, deixa o like, vire membro, que isso ajuda muito. Mas era só isso. Valeu, falou, continua. Nos vemos no próximo resumo. Fui! Ah, velho, falar pra vocês que esse foi o melhor episódio até hoje, cara. Dos que eu assisti, esse foi o melhor, velho. Esse pegou, velho. Quase suei pelos olhos nesse final ali, velho. Caraca. Incrível, mano. Não, e lobby é o cacete.
Vamos voltar lá. Mano, Fala, galera, voltei. mano, sensacional. Eu não deixei o like, velho. Que crime, mano. Like dado agora, velho. Cara, que crime que eu cometi. Enfim, rapaziada. Espero que tenham curtido também. Cara, ver o Siegfried lutando naquela forma ali foi incrível, mano. Sensacional. Cara, o Eu Te Amo ali da Cecília pra Sirin me quebrou, velho. Esse final dela salvando o Siegfried. Caraca, velho. Ela purificando o mundo. Ai, eu vou chorar, velho. Cara, muito bom, mano. Sério. Cada episódio fica melhor com o K-Impact, mano. Mas respondam aí, rapaziada. Tem como jogar com o Siegfried, mano? Pô, esse vídeo de hoje me deu vontade de jogar o jogo, mano. Sério. Perdão. Cara, no mais é isso. Lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal Angel Dark, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz, beleza? Não seja um imbecil que nem eu, velho, que esqueceu de dar o like, mas agora eu já dei o like. Vão lá, deixem um like, mano. O cara merece, mano. Pô, 42 minutos de vídeo, deixa um trabalho do cacete, velho, fazer esses vídeos, mano. Bom, rapaziada, vão lá. Comentem aí a opinião de vocês, espero que tenham curtido também. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou, eu fui.